assim, podendo falar, eu fiz 1h30 de redação, porque pelo que dizem é mais ou menos isso que sobra para fazer o dia do Enem mesmo, para valer, sabe? Então, eu tô fazendo uma simulação, porque na verdade a escola vai fazer uma simulação de redação do Enem amanhã, segunda-feira. Hoje é domingo, dia 6 de outubro. Mas para dar uma treinadinha, eu tô fazendo algumas hoje, para ir amanhã um pouco mais preparada. Então, eu pesquisei no Google, primeiramente, temas possíveis para cair na redação desse ano em novembro. Porque, para quem não sabe, o Enem não divulga o tema antes de fazer a prova. Você descobre no dia, na hora. Pelo que eu vi nesse primeiro tema de redação, é óbvio que isso pode variar de acordo com os conhecimentos prévios que você já tem do tema. Se acontecer de você não saber praticamente nada, aí fica mais complicado porque você vai depender mais do texto de apoio como referência, sabe? E é óbvio que também tem uma diferença que quando você faz em casa, se você escolhe não pesquisar e fazer direto da sua cabeça, você não tem texto de apoio. Então você não tem referência nenhuma. Tudo vai ser com base na sua memória. É óbvio que se você escolher deixar pesquisa como algo para te ajudar, isso vai facilitar as coisas, só que eu acho que não vai ser muito realista. É melhor escolher, então no fim você vai ter que escolher entre um dos extremos, facilitar as coisas e se enganar achando que você está preparado, porque você não vai estar, porque no dia você não vai ter o celular para poder pesquisar, ou não usar nada e ter que fazer isso totalmente sozinho. Isso vai fazer, óbvio, um esforço maior no seu cérebro e talvez os resultados sejam um pouco menos números, né? Do que no dia, porque no dia você vai ter texto de apoio. Na escola, a gente vai ter texto de apoio amanhã, né? Creio eu. Ainda tô com essa mão levantada, esqueci. Vale lembrar que isso de ter 1h30 para redação é relativo. É o tempo que geralmente sobra depois que a pessoa fez as provas do primeiro dia. Depois que ela terminou, geralmente é isso que sobra, 1h30, 1 hora. Então, é com base nisso que a gente costuma fazer simulados. O feedback da primeira redação que eu fiz agora, que foi do tema Mudanças climáticas e seus impactos. Eu demorei 50 minutos para fazer o rascunho, porque o rascunho é a ideia que você tem. Então, às vezes, você tem que apagar porque não vai estar bom, ou você tem que deixar quieto a ideia, porque ela vai tangenciar o tema, vai sair muito do que foi pedido, ou você tem que mudar porque, infelizmente, você não vai saber conectar com outras coisas que você já escreveu. Enfim, então, por conta dessas coisas de acrescenta e tira do texto, acrescenta e tira do texto, essas lapidações do rascunho demoram mais mesmo. Aí, nesses 50 minutos, sobrou os 40, né? Porque é 1h30, 90 minutos. E desses 40, em meia hora, eu passei a caneta. Eu achei que eu demorei, que eu deveria passar mais rápido. Só que eu demorei porque o rascunho que eu fiz, eu precisei inverter a ordem de algumas frases dentro dos parágrafos em que elas estavam. Então, eu precisei reformular na cabeça também. Então, isso foi um pouco de demora, porque não tem como você simplesmente tirar uma frase daqui de baixo, colocar lá em cima e deixar ela com sentido. Às vezes perde o sentido, então você vai ter que reformular tudo mesmo, escolher outras palavras, colocar vírgulas em outros lugares, pontos em outros lugares. Terminei também a segunda redação, e dessa vez sobrando 40 minutos. O texto ficou ligeiramente menor, ó, tá vendo? Ainda tem tudo isso aqui de linha. Ligeiramente menor, mas eu acho que no caso desse texto, eu não consegui colocar as ideias que eu tinha pensado antes de escrever. E também não acho que os parágrafos de desenvolvimento estavam bem feitos. Não acho. Eu acho que, como eu acabei cometendo erros, não falo de escrita, né? Mas falo de na hora de expor as ideias ali. Como eu fiz isso no primeiro parágrafo de desenvolvimento, que é o segundo parágrafo do texto, eu acabei, consequentemente, errando o segundo também. Eu até estou pensando em refazer o texto com esse tema, que é
inteligência artificial e sua regulamentação, porque esse é um tema que eu já discuti várias vezes e é um tema que eu tenho opiniões bem determinadas. Não que no texto do Enem você pode dar as suas opiniões, mas isso já ajuda porque é sinal de que você conhece pelo menos o assunto. Eu acho que esse tema tem muito mais potencial para poder fazer um texto melhor. Não sei se hoje ou amanhã, porque hoje eu estou na intenção de fazer pelo menos 3 textos. Esse aqui é o segundo, já vou considerar ele como terminado, justamente porque é importante você fazer correção de erros. Aí, se eu fizer de novo, eu vou considerar como um exercício de correção e não como um texto a mais. Sobre o tempo dessa vez, novamente foram usados 90 minutos, só que eu fiz o rascunho agora em 35 minutos e ainda faltavam 40 minutos do tempo total, então eu devo ter feito em 15 minutos. Agora sim, eu acho que o tempo para passar limpo tá certo. 15 minutos eu acho que é um bom tempo, mas seria ainda melhor se fosse 10, né, minutos. Só que o problema é que eu erro bastante, né? Na hora de passar, não sei porquê, impressionante. Parece que eu pego uma caneta na mão e começo a errar tudo. O tempo de rascunho, aí eu já achei que foi, talvez isso também tenha prejudicado essa coisa de pressa para fazer, porque eu me senti um pouco afobada nessa segunda redação. Não sei porquê. Era para eu terminar 6 horas da tarde, agora são 5h26. Se eu for refazer agora, começando a partir desse momento, eu não vou terminar no tempo certo. E aí vai atrasar o próximo texto que eu quero fazer. Hoje eu fiz as contas e eu conseguiria fazer mais ou menos 5 textos. Só que eu tô optando por fazer 3. Porque talvez aí eu faça alguma outra coisa. Mas aproveitando que sobrou essa meia hora, eu vou tomar banho. Porque eu acho que isso pode até ajudar a dar uma relaxada, porque eu fiquei nervosa, sendo que não tá valendo, né, esse texto, mas por ser uma simulação e ser um pouco mais realista, eu acho que deu um nervosismo e tal. E não só relaxar, como também tirar um pouco do cansaço, por vários motivos, né? Calor, por exemplo, coisas que eu já fiz antes, né? Ao longo do dia, porque eu comecei a fazer isso 2h30, por aí. Eu vim aqui no quarto para fazer redação. Mas antes disso eu joguei videogame. E videogame é uma coisa que cansa ainda mais porque eu me estressei dessa vez, entende? Nos outros dias eu tava jogando videogame, tudo bem, e tava rodando liso, tava indo super rápido as coisas que eu tinha que fazer. Já eram coisas que eu tava acostumada ali no jogo, então eu não perdi tempo, sabe? Eu abri o jogo, fiz o que eu precisava e acabou. E hoje também foi um dia um pouco ocupado, se for pensar, porque dia de eleições foi o primeiro voto válido que eu fiz, porque eu já votei quando eu era criança numa simulação de eleições. Acho que eu devia ter uns 8 anos de idade, lá em 2014, deve ter sido pelas contas que eu fiz esses tempos. Engraçado, né? Porque eu fui totalmente influenciada em quem eu ia votar naquela época, porque é óbvio que eu não estudei os candidatos e eu não tinha noção de nada, eu tinha 8 anos, né? Mas eu lembro que naquela época eu levei escrito no papel o número para não correr risco de esquecer, porque eu tenho certeza que um monte de criança esqueceu naquele dia, né? E hoje eu fiz a mesma coisa, eu levei no papel, porque é uma garantia das coisas, né? E não pode usar celular na urna. Acabei demorando mais do que eu imaginava para voltar e fazer a terceira e última redação. Já passaram das 6 horas, eu acho que até das 6h30 já passaram, porque, como eu falei, eu saí às 5h30 daqui do quarto, fui tomar banho, e eu até teria voltado a tempo se eu tivesse só tomado banho, mas eu resolvi jantar aquela hora. Nem sempre eu faço isso, mas às vezes dá vontade de jantar lá pelas 6 da tarde, então não teve o que fazer, acabei demorando porque eu resolvi comer devagar, porque eu já não estou muito bem nos últimos dias, tenho tido refluxo, então eu demorei para comer, né? Porque geralmente eu sou muito apressada. Em 5 minutos eu termino, mas nesse caso o jantar demorou um pouquinho. Inclusive até já saiu o resultado das eleições. Não foi o candidato que eu votei que ganhou, e depois eu até vou olhar para saber quantos votos a pessoa que eu votei teve, por mera curiosidade.
já que isso nada vai mudar, né? Mas, independente de quem ganhou, espero eu que isso não tenha relevância. Agora os cachorros vão ficar enlouquecidos porque tem gente soltando fogos de artifício. Gente, 2024, foi-se o tempo, né? Porque no próximo ano eu não pretendo nem estar morando nessa cidade. Uhul! Então, isso não vai ter influência sobre mim, né? Quem ganhou para prefeito nessa cidade que eu tô morando agora, porque eu vou estar em outra, se tudo der certo. Então é por isso que eu tô torcendo para que isso daí não me afete em nada. Essa redação tá um pouco mais difícil. Eu até demorei um pouco para decidir o tema dessa vez, porque os que sobraram, nenhum eu achei fácil, né, para ser sincera. E esse parágrafo aqui, inclusive, eu até apaguei e fiz de novo, porque eu não gostei nada como ficou, e agora eu tô precisando passar a limpo. O tema é déficit de professores. Achei um tema super interessante, mas confesso que não é muito do meu conhecimento. Finalmente terminei de passar limpo e eu tive que refazer um pouco também do último parágrafo, porque eu tinha esquecido de explicar como a minha proposta de intervenção iria ajudar depois que entrasse em vigor. O que isso significa? Primeiramente, é um consenso que o último parágrafo, que é a proposta de intervenção ou a conclusão, ele é o mais fácil de você aprender e de você melhorar conforme for treinando. Porque ele é praticamente uma lista e você vai completando. Nesse parágrafo, você tem que fazer uma proposta de como a situação problema, que é o tema da redação, pode ser resolvido. E para isso, você tem que escrever quem vai resolver, como vai resolver, aí você detalha o jeito que vai ser feito e também as consequências, que foi justamente essa parte que eu esqueci. Então eu dei uma reformulada ali, tirei uns pedacinhos que não precisava tanto para não ficar enorme e coloquei as consequências. Então, na verdade, seriam agente, ação, modo, detalhamento e efeito. Esses 5 itens. Sobrou aqui meia hora. E realmente o tempo que eu usei para passar limpo foi praticamente igual o da redação anterior, né? Que eu lembro que falei para vocês que na primeira redação eu demorei muito para passar limpo, não sei por quê. Acho que era falta de costume, né? Fiquei 4 dias sem aula. Aí acontece essas coisas, eu tava escrevendo só de lapiseira. Eu não tava escrevendo de caneta nesses dias. Então acabei ficando desacostumada, gente. São 8h05 e ainda dá tempo de eu fazer mais alguma coisa. Eu poderia fazer outra redação ou eu poderia estudar algum outro tópico, né, outra matéria. E na verdade, eu só tô estudando mesmo matemática. De resto, mais nada. Então teria que ser matemática e eu tô com umas coisas atrasadas. Eu, nesses últimos dias, não vi nenhuma aula, se eu não me engano, e tô com listas para fazer de aulas que eu já assisti. No caso, eu tô estudando matemática pelo cursinho do Ferreto. Eu não assino, mas eles liberam matemática básica e física e química básicas gratuito na plataforma deles. Isso é muito bom e tá me ajudando muito. Só que, gente, me desculpa, essa coisa de falar matemática básica. Na minha cabeça, quando eu era mais nova, matemática básica significava conta de. São as 4 operações, né? De subtração, adição, multiplicação e divisão. Não. Gente, como que. Vocês me perdoem quem inventou matemática. Como que função de primeiro e segundo grau, porque eu sou ruim nas duas, é uma coisa básica. É básico da onde? Para mim, é muito mais do que a minha cabeça aguenta. Gente, beleza. Tem conteúdos que as pessoas consideram difíceis e que para mim foi de boas, eu entendi. Agora, função não dá. Eu acho que assim, o básico poderia ser considerado até quando entrou em equação. Depois daí eu já acho que foi graça, entendeu? Foi gracinha que resolveram colocar. E olha, eu só posso sentir muito, porque não posso fazer diferença nenhuma no sistema de educação reclamando. Por exemplo, um que é uma matéria considerada difícil, mas que eu gosto muito, logaritmo. E eu não sei como nem por que eu consigo fazer, mas eu consigo. Agora, função, não consigo fazer nenhuma.
Simplesmente eu não entendo. Não existe lógica. Equação eu falei, né, que até aí tudo bem, só que na época que eu comecei a ver equação, eu sofria. Eu sofria demais. Hoje em dia eu entendo, e aí tudo bem. Eu precisei de um pouco mais de tempo para entender? Precisei, mas entendi. Agora a função, eu acho que eu vou terminar o ensino médio, não vou saber. Nesse vídeo eu acabei testando a mais a longo prazo, digamos assim, em que você realmente está estudando, realmente está fazendo uma coisa, porque é diferente você comprar um produto e passar assim na hora, mas não de fato usar. Imagino que vocês devem lembrar do ansacoling que eu fiz, que eu mostrei a compra de grafite, e esse grafite é muito bom, pensei que ele seria muito forte, mas não, ele é do tom de boas para escrever. E o corretivo também gostei dele, mas ele não é igual o que eu tinha antes, até porque também não é na mesma marca, não adianta querer comparar uma coisa com a outra. Só que eu acho que eu vou acostumar assim com isso. É que a textura, como fica no papel depois, quando você vai escrever por cima, é um pouquinho diferente, né? Então vai ser questão de costume até lá. E agora, gente, como uma amiga mãe, que muita gente sabe que eu sou mãe de grupo, vou cobrar uma amiga minha justamente de fazer redação. Falei para ela treinar a redação também, assim como eu tô fazendo, expliquei mais ou menos. E aí eu vou ver se ela chegou para poder fazer isso que eu aconselhei, né? Eu tenho certeza que ela não vai fazer, mas depois amanhã ela vai chorar. Não sei como é que funciona para vocês, mas a professora lá na minha escola, ela deixa os alunos fazerem redações em casa, redações extras, né? Porque tem as redações que eles pedem mesmo, que são obrigatórias. Mas a gente tem a opção de fazer em casa e entregar para ela corrigir e falar o feedback. O que ela acha que precisa melhorar e o que tá bom e é um caminho que a gente deve continuar seguindo. E eu tô pensando em fazer isso amanhã. Nunca fiz, porque eu morro de vergonha. Eu morro de vergonha da querida ver e pensar, nossa, que horror de texto, entendeu? Que texto ruim. Coitada, essa daqui vai reprovar na hora. Quando verem a primeira linha, a nota vai ser lá embaixo. Mas, gente, pior que realmente tem como tirar 0 na redação. Tem como você zerar se você tangenciar o tema. Ai, que alegria, né? Complicado, imagina. Cara, deve ser uma sensação, uma situação muito ruim. Porque a redação e matemática são as áreas ali que mais têm importância na prova do Enem. Por quê? A redação, ela é muito valorizada pelas pessoas e as instituições. Não necessariamente pelo INEP, pelo Enem, pelo TRI. As instituições e as pessoas costumam, às vezes, usar só a nota de redação para você poder entrar numa faculdade ou conseguir bolsa. Agora, a matemática, nesse caso, sim, ela é super valorizada pelo TRI. Então, o que acontece? Vamos supor um exemplo aqui. Comparação de duas áreas, que não tem nada a ver, mas aqui a gente vai comparar notas e o jeito que o TRI avalia. Vamos pegar a área de humanas. Se você fizer 30 acertos de 45, que é o total na área de humanas, a sua nota vai ser baixa. Eu não vou poder falar exatamente que tipo de nota vai ser mais ou menos, porque vai de 0 a 1000, tá? Mas o TRI muda todo ano. Tomara que esse pneu fure. Agora, vamos supor que no mesmo ano, na mesma prova, você fez 15 acertos de 45 na área de matemática. Pode ser que esses 15 acertos, que são metade dos 30 acertos que você fez em humanas, tenham a nota mais alta do que de humanas. Ah, mas como assim? Isso não tem lógica nenhuma. Pois é, dá a entender que, como as pessoas, na maioria dos casos, têm mais dificuldade em matemática, mesmo que você acerte pouco, já é meio que muito que você sabe. É muito mais do que se espera que você acerte. Então talvez seja meio por aí, sabe? Ou talvez porque realmente acontece de as pessoas valorizarem mais exatos do que humanas. Ou talvez porque a dificuldade da prova mesmo, como o INEP faz,
seja maior para as exatas do que para as humanas. Enfim, podem ter vários fatores. Isso não importa. Realmente o coração. O importante é o fato de que matemática vai aumentar a sua nota. E a nota no Enem é calculada pela soma e depois a divisão da quantidade de áreas, porque é feito um cálculo de média e é assim que calcula a média. São 5 áreas: ciências da natureza, ciências humanas, linguagens e códigos, matemática e a própria redação. Então, você vai pegar a nota de cada uma, vai somar e vai dividir por 5. Isso vai dar o resultado final do Enem. E a prova de matemática acaba sempre levando a nota para cima. Por isso que eu estou estudando agora só matemática e redação, porque são os principais ali da prova toda, em resumo. Você tem que deixar quieto a ideia, porque ela vai tangenciar o tema, vai sair muito do que foi pedido. Tem como você zerar se você tangenciar o tema. Ai, que alegria, né? Complicado, imagina. Cara, deve ser uma sensação, uma situação muito ruim. Se alguém precisar de uma vidente, pode me chamar, porque de fato eu tangenciei o tema. Ai, que delícia, né? Gente, eu consegui fazer essa proeza. Eu tava tanto falando disso antes de fazer essa caramba dessa redação, que no fim acabei fazendo isso mesmo. E era pra eu ter tirado zero, mas a professora foi boa, coitada. E deu 160. Foi boa até demais. 160 de 1000, né, gente? Isso é uma nota péssima. Mas considerando que eu tangenciei, quando tangencia a nota automaticamente é zero, eu ainda saí no lucro, viu? Não. E eu acho que depois dessa, esse vídeo pode até acabar. Não tem mais porquê continuar com isso aqui. Cara, deixa pra próxima. Semana que vem eu vejo vocês de volta. E foi minha primeira vez votando. Alright. Nem sempre eu faço isso, né?